Sermão, uma alegre recepção. Sermão pregado no Tabernáculo Metropolitano em Londres, publicado em 1917, após a morte de Spurgeon. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmos 32, 1. Todos os homens têm, sem exceção, seus próprios ideais de bem-aventurança. Esses ideais, frequentemente, são contrários às palavras que o nosso Salvador proferiu ao Sermão do Monte. Esses homens consideram bem-aventurados aqueles que são saudáveis, os que são prósperos nas riquezas, os que têm fama, que se consideram honrados, assim como os que estão imbuídos de exercer o poder, aqueles que de fato se destacam entre os seus semelhantes. No entanto, eu não encontro em tais pessoas as descrições dos bem-aventurados da palavra de Deus. De outra sorte, almas humildes, que despertam frequentemente a piedade ao invés da inveja, são felicitadas por tais bênçãos, das quais são herdeiras e logo desfrutarão. Para aquele que se arrepende, não existe voz tão agradável quanto a voz do Deus que lhe perdoa. Deus não pode mentir, nem errar, quando o salmista nos afirma ser bem-aventurado, pois diz: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse oráculo não deve ser contestado, pois a remissão dos pecados deve ser infinitamente preferida ao brilho e ao deslumbre da prosperidade do mundo. Assim, a satisfação vinda da realização das paixões da criatura e dos desejos terrestres é ilusória, verdadeiramente uma sombra e uma fantasia. Mas a bem-aventurança do justificado, a bem-aventurança do homem a quem Deus imputou a justiça, é substancial e verdadeira. Somos capazes de dizer em nossos corações: quisera Deus que Adão nunca tivesse caído em transgressão. Poderia algum homem alcançar a vida perfeita que merece o elogio de Deus? Com toda certeza, a bem-aventurança seria uma auréola brilhante ao seu redor. Quando andassem, a terra embaixo de seus pés floresceria. O seu nariz sentiria os aromas mais doces das flores, e os seus ouvidos ouviriam regalados com o canto dos pássaros. Ele estaria contente em sua peregrinação debaixo dos céus, sabendo que o céu é o seu lugar e lá é a sua casa. Tal homem, por onde quer que andasse em sua caminhada, encontraria a presença constante de raios de luz que iluminariam toda a extensão da sua vida, e o seu coração irá vibrar cheio de alegria, de paz inquebrantável. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55:12. Tudo contribuirá para que a entrada da felicidade seja maior. Porém, não é tal elevação de pensamento pela qual o salmista anseia, adora e canta. Por mais verdadeiro que seja este ideal, seria uma zombaria dizer que essas delícias são apenas para os que não cairão em pecado, pois todos estamos profundamente caídos nele. O nosso tempo de provação acabou. Nós, mortais, já fomos provados, julgados e condenados há muito tempo. Não é possível que agora tenhamos a bem-aventurança da inocência. Ainda devemos agradecer a Deus pela bem-aventurança ser possível para nós, mesmo que sejamos pecadores.
podemos ouvir a voz do Deus bendito nos chamando de abençoados. Sua misericórdia pode nos assegurar que nosso mérito jamais poderia ter conquistado, porque assim está escrito: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Que cada um de nós possa participar desta bem-aventurança e a reconhecer, regozijando-se na certeza dela. Agora, lhes dirijo algumas observações muito simples, porém, se elas forem para casa convosco e as compreenderem como verdadeiramente participantes da fé viva, elas não serão mais comuns, mas sim gratificantes para nós. 1. A transgressão pode ser perdoada. Evidentemente, há perdão em Deus, pois as nossas transgressões podem ser perdoadas. Não tenho falado como se fosse um voo fantasioso ou um sonho poético, nem como uma situação imaginária ou hipotética, mas como algo que acontece. Alguns de vocês já experimentaram e conheceram o doce alívio desta felicidade indizível. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Aceitem essas palavras com todo o peso do seu significado, porque foram ensinadas em nossos catecismos, incorporadas aos nossos credos e até mesmo admitidas nas conversas diárias dos nossos assuntos religiosos. Contudo, a crença no perdão dos pecados nem sempre é sincera e de coração. Quando a culpa do pecado é sentida e o fardo do pecado se torna pesado, a ferida fede e se corrompe mais ainda. Como o salmista diz, estamos ainda muito propensos a duvidar da possibilidade do perdão, ou pelo menos do nosso próprio perdão. Isso porque estamos sob a profunda convicção de que não fomos perdoados e que a hediondez é peculiar à nossa culpa. Existe uma névoa densa, muito espessa, que esconde de nós a luz da doutrina, devido à qual pensamos equivocadamente que todos os homens são perdoáveis, exceto nós mesmos. Podemos acreditar na doutrina do perdão do pecado para os ladrões, bêbados, os blasfemos e até mesmo para os assassinos. No entanto, para nós mesmos não, como se agravássemos os nossos pecados, com a particularidade de nunca encontrarmos a promessa de absolvição. Assim, para nós mesmos somos carrascos e escrevemos a nosso respeito coisas amargas. Isso nos distrai e faz com que duvidemos que a nossa transgressão possa ser perdoada por Deus. E escrevendo coisas amargas contra nós mesmos, nos tornamos nossos próprios acusadores, nossos próprios juízes e até mesmo nossos algozes. Em nossa distração, duvidamos que nossa transgressão possa ser perdoada. Amados irmãos, eu não tenho certeza de que aqueles que dentre nós que serão salvos também não tenham, às vezes, dúvidas sobre esta grande verdade de Deus. Embora eu saiba que sou salvo em Cristo, às vezes, quando olho para trás, para a minha trajetória, em especial para algumas falhas ou manchas que Deus já perdoou, mas que eu mesmo nunca perdoei, vem à minha mente a pergunta: é assim mesmo? Foi realmente apagado? O meu pecado era tão carmesim, tão escarlate, e a sua mancha desapareceu por completo? Sabemos que, lavados no sangue de Cristo, somos purificados, mas infelizmente nem sempre nossa fé aceita o perdão dos pecados, sobretudo
se nosso coração e consciência permanecerem na culpa, como se sentíssemos o odor do nosso pecado novamente. Não deveria ser desta forma, pois devemos ser capazes de suportar, ao mesmo tempo, a horrível visão do pecado, com toda a sua culpa e maldade, e também uma visão completa do sacrifício de Jesus, em toda a sua santidade e aceitação de Deus. Certamente, devemos ser capazes de sentir que somos culpados, fracos e perdidos, completamente arruinados. Porém, também devemos crer que Cristo nos perdoou e que não só pode nos salvar, como já nos salvou. Devemos confessar nossos erros, crimes e pecados, enquanto nos lançamos nos seus braços benditos. Sim, eu espero que possamos ser assim e que possamos fazer isso. Todavia, é mais fácil uma mosca encontrar o caminho para o pote de mel. Uma pequena bobagem pode manchar uma boa reputação, e uma pequena dúvida pode manchar a mais pura fé. Por isso, é proveitoso lembrar aos que já foram perdoados de que o perdão dos pecados é possível, pois é apresentado no Evangelho como uma bênção da aliança. O perdão dos pecados é a herança de todo crente em Jesus. O seu pecado foi inteiramente retirado, de forma irreversível, purificado e lançado fora pelo precioso sangue de Jesus, sendo para o fiel por meio da crença no grande sacrifício propiciatório. Nesta noite, talvez tenha entrado neste santuário algum cristão professo que, embora seja um verdadeiro filho de Deus, manchou a sua trajetória de maneira perversa. Pode ser, meu caro amigo, que sua fraqueza e sua vergonha lhe confundam, e por isso tenha abandonado a Deus, caindo ainda mais em pecado. Você que instruiu aos outros e que nos seus meios semelhantes teria denunciado com grande severidade essa conduta pecaminosa. Mas você mesmo agora está consciente de que caiu em transgressão e que os seus pecados são muito amargos. Está gemendo sob a disciplina, sente que os seus ossos foram quebrados, sente as dores das fraturas, e a minha fala parece desarticular novamente seus ossos, onde havia um pouco de cura. Amado irmão ou irmã em Cristo, se o seu pecado é público, se é grave, se é imundo e lhe mancha, se é um pecado que a consciência não pode tolerar nem por um momento, um pecado que o povo de Deus deve detestar, permitam-me implorar que não sofram o engano do pecado e que não sejam levados ao desespero. Na angústia do remorso, não rejeite o trono da misericórdia. Não duvidem que o Senhor permanece pronto para perdoá-los. Não deixem Satanás persuadi-los de que vocês cometeram um pecado que merece a morte. Não permitam isso. Venham para a cruz de Cristo. O sangue de Jesus era real e foi realmente derramado para lavar o pecado real. Não o pecado em abstrato, como falamos aqui, mas o pecado concreto, como o que você cometeu. E é para todo tipo de pecado, em especial aquele degradante que você se envergonha em mencionar. Aquele pecado que o faz baixar a cabeça e ruborizar só de pensar nele. Verdadeiramente, saibam que o seu pecado é perdoável. Vocês me perguntam, por que interpreto isso do texto? Respondo que ele foi escrito por Davi, quando seus crimes eram graves, adultério e assassinato. Seu caráter estava corrompido e seu caso
parecia ser impossível de cura, de se resolver. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Tu, Deus da minha salvação. Salmos 51, 14. Qualquer que tenha sido seu pecado, dificilmente excedeu de Davi em atrocidade. Vocês sabem como ele cometeu pecado sobre pecado. Vocês sabem o quão alto Davi se levantou e o quão baixo ele afundou, e quão docemente ele pôde cantar. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele brilhou com muito mais força do que antes. O pecado é perdoável. O Senhor Deus é misericordioso e gracioso. Ouçam o convite celestial. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como neve. Novamente Jeová diz: Eu sou o que apago completamente tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Isaías 43, 25. Com uma proclamação tão incomparável de perdão perfeito, deixamos este assunto. Confiamos, entretanto, que vocês não o esquecerão até que tenham provado sua preciosidade e seu poder. Observem agora como o perdão pode ser provado. 2. O desfrutar da bênção. Vem tanta tristeza do sentimento de pecado que não é fácil para aquele que se arrependeu sentir o prazer de um estado de perdão, da mesma forma que um criminoso não imagina que a alegria possa se tornar um estado habitual em sua vida, como já ouvi dizer. Mesmo que Deus me perdoasse, não acredito que poderia ser feliz, tal é o meu pecado. Apesar de ser afastado de mim, minha memória me perseguiria, a própria desgraça me confundiria, e a minha própria consciência me afastaria, e eu nunca poderia estar perto dos bem-aventurados. Foi exatamente o que disse o filho pródigo. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servidores. Lucas 15, 19. Percebam, ele não podia esperar receber os afetos paternos novamente, como quando era criança. Portanto, ele estaria feliz em ser recebido como um dos seus empregados, assumindo o jugo do serviço, sendo um contratado de seu pai. Não é um escravo nascido em casa, embora esses fossem comuns entre os judeus, mas um servo contratado, disposto a estar com a classe mais baixa para poder viver na casa do seu pai. Sei que muitas vezes este é o sentimento das almas humildes. Porém, olhem outra vez para o texto e observem a maravilhosa e bendita verdade divina que ele nos ensina. Meus queridos amigos, vocês não podem ser apenas perdoados, mas, além do perdão, podem desfrutar da bem-aventurança na terra. Olhem para cima e vejam melhor, apesar das lágrimas. Todos os seus pecados podem ser eliminados. Se eles continuarem a fluir por meio de uma longa vida de arrependimento, depositem-nos aos pés do Salvador, que vocês alegremente lavam com as lágrimas de sua afeição e enxugam com seus cabelos. Lucas 7,38. Saberiam assim que suas lágrimas são preciosas, conquanto que o arrependimento evangélico, em um aspecto, possa ser comparado a ervas amargas, por serem comidas com lamentação, em outro aspecto,
não existe graça maior e mais doce do que o arrependimento. Nos céus não existe arrependimento. Contudo, na terra, os pecadores mais arrependidos se tornam santos. Vejam que é doce sentar-se e chorar com o coração quebrantado pela tristeza deste mundo, que é trazida pelo pecado, lançando-se aos pés da cruz de Cristo e dizendo: com minhas lágrimas eu banho seus pés. Mesmo que já tenhamos chegado às praias da bem-aventurança, o arrependimento será a ocupação das nossas vidas. Porém, queridos amigos, vocês podem supor que, como o arrependimento sincero sempre leva a um grande exame do coração, ele não pode ser uma bênção para muitos. No entanto, o arrependimento é uma bênção. Como já dissemos, ele é uma doce graça. Vocês se lembram que o filho pródigo derramou as suas melhores lágrimas no peito de seu pai, quando colocou seu rosto perto do coração dele e soluçou: Pai, eu pequei? Com certeza, este é o lugar do arrependimento, o peito de Deus, com seu amor derramado no coração, o que lhes motiva a dizer: como poderia eu ter pecado contra um Deus tão bom? Como poderia eu ser inimigo de alguém que é tão cheio de graça? Como poderia eu fugir e gastar meu dinheiro com prostitutas, quando aqui estava o profundo cuidado do meu Pai, que cuida do meu bem-estar? Como poderia eu escolher um prazer carnal, quando um amor tão puro, tão verdadeiro, tão constante estava esperando por mim? É a santa tristeza que traz a vida limpa e que nos diz que o profundo arrependimento, embora não seja o caminho da sua bênção, prova-se ser um fluxo que abençoa a sua experiência. A memória dos seus pecados lhes assombra, e vocês sentem que sempre deveriam abaixar a cabeça como alguém a quem o perdão não poderia purificar? Não foi assim que o apóstolo Paulo refletiu sobre os seus muitos pecados. Mesmo que lamentasse a própria maldade do seu coração e tivesse vergonha do que fez no passado, a sua humildade se converte em uma forma de gratidão explícita, que alegrava sua alma com a maior vivacidade. Porque, ao confessar ser o principal dos pecadores, ele também disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Também, consciente das suas próprias fraquezas, ele exclama: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entretanto, confiante na redenção de Cristo Jesus, na sequência disse: eu te agradeço, ó Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 24, 25. Além disso, Paulo desafia a todos os seus acusadores e pergunta: quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Não existe mais corajoso e ousado campeão da graça de Deus do que o próprio apóstolo Paulo, que antes foi blasfemo, injurioso, perseguidor, feroz, e agora se regozijava em testemunhar. Mas, por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Embora tivesse sido blasfemo, injurioso, e a sua consciência pudesse envergonhá-lo,
ele podia gritar de alegria. E vocês também podem provar da completa bem-aventurança dos homens, que têm o seu pecado inteiramente perdoado e todas as suas falhas cobertas. Acredito que ouvi alguém uma vez dizer: poucos homens caíram mais profundamente no pecado do que eu. Então, quando eu me converti, pude ser um baluarte do ilustre monumento da graça de Deus. No entanto, como as vaidades que amadureceram e se transformaram em vícios, e as loucuras efêmeras que se tornaram em maus hábitos, não é provável que eu algum dia alcance a mesma eminência na graça que aqueles que foram treinados desde a infância no santuário e que nunca viveram uma vida dissoluta ou arriscaram uma morte desesperada, como eu fiz. Deixe-me assegurar-lhe que isso é uma grande falácia. A glória das alturas agora é acessível aos que estavam mergulhados nas profundezas do pecado. Não diga, escravo de Satanás, que não pode se tornar um soldado da cruz. Vocês podem ser soldados heróicos e valorosos. Podem ganhar uma coroa de vitória. Por que precisam ser fracos na fé? Vocês não podem ser lânguidos no amor. Se consideram grandes pecadores e acreditam que não receberão nenhuma vantagem. Há muito tempo vocês foram perdoados e com toda a certeza amarão muito mais aquele que lhes perdoou. Assim, se o seu amor é mais caloroso do que o dos outros, vocês já possuem a mola mestra do seu próprio zelo e a força necessária para moldar o seu novo caminho em direção ao futuro. Ao invés de se inferiorizarem, superem os outros, não pela emulação da carne, mas pela luta santa. Aconselho-vos, pobres pecadores, que quando vierem a Cristo, não tentem se esconder em algum canto obscuro, mas venham à luz, para que tenham uma comunhão íntima e próxima com seu Senhor. Pelo amor que vocês têm por Ele, mostrem bondade para com os seus co-herdeiros. Pela generosidade para com seus discípulos, mostrem gratidão ao Mestre. Não desprezem nenhum serviço dele. Estejam prontos para se gastarem e serem gastos, entregando-se como um sacrifício vivo àquele que lhes redimiu de seus pecados e lhes restaurou ao seu favor. Gostei da resposta que um membro da igreja me disse hoje, quando observava as pessoas passarem a fazer parte da nossa comunidade de fé. Ele disse: pela graça de Deus, tentarei recuperar o tempo perdido. Sim, que esta decisão esteja na alma de vocês, queridos amigos. Se vocês forem chamados pela graça enquanto desperdiçam o seu tempo e poderiam estar servindo ao Senhor, sejam breves e não percam a oportunidade. Envolvam todas as suas forças, o seu coração, a sua alma na obra da fé e no serviço do amor pelo Senhor Jesus. Alguns de nós certamente foram chamados na primeira ou na segunda hora do dia, e quando ainda éramos crianças, encontramos um emprego na vinha. Ainda assim, não podemos servir a Cristo como poderíamos. Como eu queria ter 1000 línguas para poder proclamar seu amor e viver 1000 vidas para proclamar sua graça entre os filhos dos homens. Mas quanto a vocês, cujo tempo no curso da natureza é curto, porque deram muito de sua vida ao diabo e não a Cristo, busquem dar o melhor do seu amor e a gordura do sacrifício, da força do seu ser, neste pouco tempo que resta. E quando
A alegria, eu não posso acreditar por um momento que quando um grande pecador é abençoado com perdão, não tenha neste momento a plenitude da alegria por receber um benefício tão divino que por si só já estimula a alegria. Minha observação foi que a alegria daqueles que foram graciosamente perdoados após terem transgredido grandemente excede as do que paulatinamente libertos pelo Evangelho. Jamais o meu mestre não irá julgá-lo para um segundo lugar. Aquele que era estrangeiro por nascimento e estava em rebelião declarada, como um inimigo de Deus, terá todos os direitos de cidadania e também participará de todos os privilégios dos seus santos. Aquele que, como Samuel, foi iluminado em seu leito na infância pelas lâmpadas do santuário, é bem recepcionado com as boas-vindas na mesa do Pai, mas não como o filho pródigo, que retorna arrependido. Essa bem-aventurança está reservada a alguns de vocês. Você caiu e com a queda perdeu seu caráter, abafando a voz da própria consciência. Perdeu tudo o que tinha a seu próprio respeito. Mas, por Cristo redimido e em Cristo restaurado, esta bem-aventurança infinita será o seu quinhão. Vocês foram expulsos da igreja? Seus irmãos e irmãs foram compelidos a abandoná-los na comunhão pelo seu flagrante pecado? Foram condenados por um crime ou postos na prisão? Portanto, ainda há uma bem-aventurança para vocês. Pode até ter se extraviado do redil, caso tenham vagado para muito longe. Embora vocês tenham perdido o seu bom nome, eu simplesmente e com sinceridade lhes indico o meio pelo qual vocês ainda podem transformar a sua arruinada vida em uma vida abençoada. Glória a Deus! E também poderão encontrar paz para a sua própria alma. Creiam no sacrifício de Cristo, pois abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Vocês não acreditam que essa é a própria fonte de todas as bênçãos? Vejam-no como a nascente de um rio que corre ao grandíssimo rio das misericórdias. Portanto, dentre vocês, aqueles que não creem no perdão dos pecados não poderão se satisfazer com a segurança da propriedade, nem desfrutar da posse e do deleite da bem-aventurança da reconciliação com Deus. Certa vez, uma irmã me disse, hesitante, se eu for cristã, sinceramente, eu não gosto deste tal de si. Então ela disse, eu devo retirá-lo? Então ela imediatamente orou ao Senhor e disse, que não haja um si entre mim e o Senhor. Eu também lhes oriento a orar desta maneira, pois este terrível si deve ser retirado. Esse si é como um mosquito espiritual que com os zumbidos horríveis nos nossos ouvidos nos persegue para nos picar. Também é como pedras nos sapatos. Vocês viajariam a pé com pedras nos sapatos? Então, ouça de uma vez por todas o que Davi disse. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade, em cujo espírito não há malícia. Salmo 32, 2. Ainda ampliando nosso último ponto, ao invés de acrescentar em algo novo, observem. Três. O perdão é uma bênção. O estado de perdão é evidentemente um estado de bênção, se lembrarmos os aspectos que o envolvem.
Perguntem aos pecadores conscientes de sua culpa e da pena que estão se lamentando e clama como publicano: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. O que eles pensariam se sua condição pudesse ser mudada? Se sua consciência pudesse ser limpa? Se a sua penalidade recebesse um ponto final? Ou se, por uma palavra dos seus lábios, o perdão pudesse ser pronunciado? Isso não causará um pensamento positivo ou uma sensação de um sonho desperto? Ele diria: eu não cumpriria nenhuma penitência severa, nenhum sacrifício caríssimo, se eu pudesse apenas ser perdoado e ter os meus pecados cancelados. Veja um pobre cristão torcendo, apertando as mãos, suspirando e chorando. Por que isso? Porque ele precisava ter seu fardo retirado? Se vocês tivessem falado com ele, ele lhes teria dito estar disposto a passar por inundações e chamas só para obter o alívio do seu fardo e poder se livrar definitivamente dele. Vejam que toda alma ansiosa deseja o perdão, que é um estado ardentemente desejado. Por isso, os que encontram estão cheios de alegria, deleite e regozijo. De fato, é uma bênção ter o pecado perdoado. Mas como é lamentável enfrentar sua infâmia, sentir sua malignidade, temer sua terrível penalidade. Testemunhem uma alma em desespero. É uma visão terrível. Eu preferia caminhar 50 milhas do que ver uma alma desesperada. Já vi várias delas trancadas em grades de ferro. Vocês podem falar, falar e falar. Também tentarem lhe dar um pouco de ânimo, mas não adianta. Nenhuma promessa pode confortá-la. O Evangelho em si parece não ter encanto algum. Se você perguntasse a uma alma em desespero, seria uma coisa bendita ter o pecado perdoado? A resposta seria decidida e rápida, e não apenas de boca, mas o seu coração se expressaria em cada minúsculo do rosto deste pobre coitado. Pergunte aos pecadores moribundos, cuja memória é ferroada pelos remorsos das suas vidas, que se completam com a morte do corpo e da expectativa do futuro, se não é uma coisa bendita ter os pecados perdoados. Na hora da morte, a dissimulação é impedida e as vaidades do tempo passam, como uma sombra das realidades da eternidade, e os fantasmas gritam: já é tarde, já é tarde. Se eles se derramassem diante de Cristo, se olhassem fixamente para Ele, e o tempo passaria, e a esperança seria a alegria no final. Porém, não é a morte que eles tanto temem no além. Não é o presente desfazimento da vida, mas sim, devo eu dizer, a danação que sucederá. Os pecados que não foram perdoados. Quem poderá descrever a sentença que receberão neste encontro com o juízo? Poderíamos espiar naquele mundo em que os espíritos dos ímpios são atormentados, sempre e para sempre, e levantar a pergunta: ter recebido perdão é uma coisa pequena? Podem imaginar a resposta de tal pergunta? Oro para que vocês, amigos, que não sejam tentados pelo terror por si mesmos, pois o perdão não é uma coisa insignificante. O perdão iria ricochetear dentro de sua cabeça, a sua mente, e vocês não lamentariam a miséria eterna que poderia ter sido lhes dada no lugar da misericórdia que receberam de boa vontade. Bem-aventurado é aquele cujos pecados são perdoados e que podem escapar do horrível julgamento
e da condenação de um impenitente. Mas vocês terão uma testemunha mais próxima. Vocês sabem, como um fato é registrado nos evangelhos, que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados da terra. Sabem também, pelo testemunho dos Atos dos Apóstolos, que pela fé em seu nome, ele está investido do poder de proporcionar salvação, pelo ministério do Espírito Santo. Pode-se ouvir agora, como nos dias anteriores, uma voz da autoridade divina dizendo: seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Lucas 5, 19 a 24. Foi apenas na semana passada que me encontrei com alguém que havia sido perdoado no domingo anterior. O doce alívio, a crença serena e a verdadeira bem-aventurança daquele homem eram tais que vocês podiam ver em seus próprios olhos o brilho do ânimo em todas as faculdades do ser dele. O homem, como um todo, estava tão alegre que não sabia como se conter. O ponto principal de toda a sua conversa foi: eu encontrei Cristo, eu conquistei a vida eterna, eu confiei em Jesus, estou salvo. A sua alegria, embora expressa em parte, era inexprimível. Eu me simpatizei em seu êxtase, lembrando que foi assim comigo também. Quero dizer a todos que Cristo é precioso e que Ele pode lhes salvar. Sim, o jovem convertido é uma boa testemunha, mas o cristão idoso também é. É uma coisa bendita ter vivido 50 anos de perdão dos pecados. Estou pensando em chamar alguns de nossos mais veneráveis amigos para um culto de testemunho. Tenho certeza de que eles não gaguejariam, como se tivesse perdido o poder da pronta fala devido à enfermidade desta carne. Mas seu testemunho seria sólido e vigoroso, porque eles diriam sem hesitar: quão bendita é a experiência de quem é perdoado de sua transgressão e cujo pecado é coberto. Eu gostaria de ter tempo para mostrar a vocês que o perdão dos pecados não é apenas bendito por si mesmo. 4. O perdão aumenta a bênção. 1000 felicidades seguem em seu trem. Aquele que é perdoado é justificado, absolvido, vindicado, enviado sem mancha ou mácula em sua reputação. Ele é regenerado, vivificado, revigorado e trazido para uma vida nova. Além disso, é adotado, iniciado na família divina, investido de uma nova relação e feito herdeiro de uma herança prometida. A obra de santificação iniciada nele, aqui, um dia será completamente aperfeiçoada. Aquele que é perdoado foi eleito antes da fundação do mundo. Assim, foi redimido com o precioso sangue de Jesus Cristo, seu responsável, fiador e substituto no tribunal da justiça. Para o homem perdoado, todas as coisas se tornaram novas. Nosso Senhor Jesus Cristo o ressuscitou e o fez sentar-se nos lugares celestiais com ele. Ele é agora um filho e herdeiro, um filho de Deus, um príncipe de sangue imperial, um sacerdote e um rei que reinará com Cristo para todo sempre. Aquele que é lavado no sangue precioso é favorecido, além do que qualquer palavra possa expressar. 10.000 bênçãos são sua porção. É precioso. Tal perdoado pode exclamar: quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Salmos 139, 17.
5. Bênção no futuro. Porém, a bênção do homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado foi coberto, será sentida no seu próximo estado. Este espírito que foi purificado pelo sangue do Cordeiro, no pós-morte física, passa sem medo para o mundo invisível. Não teme, embora compareça aos olhos da justiça. Então, nenhum prêmio pode ser concedido à alma perdoada, exceto este: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Assim, entregamos o corpo do pecador perdoado à sepultura, na esperança segura e certa de uma ressurreição alegre. Damos sua carne para ser o alimento dos vermes, e sua pele pode apodrecer. Todavia, mesmo que os vermes destruam seu corpo, ele verá em sua carne Deus, a quem seus olhos verão por si mesmo e não o outro. Fiquei surpreso recentemente quando ouvi um bom pastor de pé ao lado do caixão de um ministro honrado dizer: não há nada aqui do nosso irmão. Não é assim, pensei. Os corpos dos santos foram comprados por Cristo, mas carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a inocência. Mas haverá uma mudança tão maravilhosa no corpo do pecador perdoado, que o seu mesmo corpo será reconstituído e reunido com o Espírito novamente, para que possa habitar à destra de Deus. Ouçam, a trombeta soa. Meus irmãos e irmãs, só podemos falar em prosa. No entanto, no futuro, veremos essas grandes cenas, todos nós. Devemos então pensar de outra maneira. A trombeta soa, o eco chega ao céu, o inferno se assusta com o som em seus domínios mais baixos. Esta terra tremerá, todos atentos, o mar entrega os seus mortos, uma grande nuvem branca surge em terrível majestade. Esta nuvem paira no ar e sobre ela há um trono, onde Jesus estará sentado em estado de glória. Mas o coração deste homem não tem motivo para temer, pois pecados já estão todos perdoados. A alma resgatada permanece calma em meio ao esplendor e grandeza daquele dia tremendo, porque aquele que está assentado no trono é o Filho do Homem. Pelo seu sangue fomos lavados. Olhem e prestem atenção. É o mesmo Jesus que nos disse: eu já perdoei vocês. Ele não pode nos condenar. Descobriremos que ele, a quem os outros consideram juiz, é o nosso amigo. Bem-aventurado seja o homem perdoado. Veja ele como milhares de outros que são puros e semelhantes a ele, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ele ascende à cidade celestial. Então se torna um homem perfeito de corpo e alma, para habitar ali para sempre. Ouçam as aclamações dos milhares e milhões, o som dos arpistas tocando suas harpas e aqueles que cantam uma canção como a voz de muitas águas. Apocalipse 5, do 9 ao 13. E ele escreve assim, agora: e eu ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. Apocalipse 14, 13. Contudo, duplamente abençoados são, por ressuscitarem dos mortos. Ante eles eram pecadores, lavados no sangue,
mas agora no corpo e na alma. Eles vieram por meio do sangue precioso para ver Jesus face a face. Como eu queria que todos conhecêssemos essa bem-aventurança. Busquem-na, amigos, busquem-na, pois assim encontrarão. Buscai vós ao Senhor, enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Isaías 55:6. Assim, estou especialmente encorajado a pregar o Evangelho esta noite, porque percebi aqui alguns que se converteram recentemente. Existem ouvintes do Evangelho entre vocês que estão me ouvindo há muito tempo. E também, muitas vezes, eu temo que, no caso de alguns, eu tenha trabalhado em vão. Todavia, tenho grandes esperanças agora em relação a alguns de vocês, porque continuam como velhos ouvintes, com 8, 9 e 10 anos, mas o Senhor os trouxe aqui. Eu rogo a Ele para que vocês possam ser salvos e sejam inseridos no seu redil. Anseio e espero poder apresentar todos vocês diante do rosto de meu Mestre com alegria. Não importa que se juntem a outras igrejas e sirva ao Senhor em outro lugar, isso não me provoca tristeza nem arrependimento, mas que Deus os impeça de desprezar sua misericórdia e o Evangelho. Morram para os seus pecados, que vocês provem a bem-aventurança do perdão, e então nos encontraremos em uma congregação ininterrupta diante do trono de Deus. Que o Senhor conceda isso, por amor do seu nome. Amém.